No mês de outubro, aqui no Gente que Empreende, a gente está falando de educação e hoje a gente vai falar de um outro olhar, com um olhar de negócio e marketing. Para esse papo aqui hoje, eu estou trazendo duas pessoas de uma super universidade aqui do Brasil, a SPM, Jane e Felipe. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. A gente agradece, é um prazer. Muito prazer. Vamos começar se apresentando? Jane, qual que é o seu papel lá na universidade? Eu sou diretora da ESPM já há um bom tempo. Sou professora também, adoro falar que eu tenho essa segunda carreira que me alimenta e me oxigena tanto. E o meu papel ali tem uma responsabilidade grande no marketing, na comunicação e até num novo negócio que a SPM está lançando, que são os tecnólogos, né? Uma graduação e que para a SPM é uma novidade. E você, Felipe? Bom, eu sou coordenador de comunicação e conteúdo, atuo no marketing da SPM e lá a gente cuida principalmente da frente de conteúdo orgânico. E a gente está falando de diversos formatos, está falando de redes sociais, está falando de blog, está falando de podcasts e videocasts também. Então são muitos produtos. É uma forma da universidade se comunicar com um aluno, com futuros alunos e também levar conhecimento, né? Exatamente, que eu acho que uma das missões quando você produz conteúdo para uma universidade é tentar levar conhecimento a cada post, a cada conteúdo que você faz. Acho que nunca pode ser só em troca da inscrição, da matrícula, etc. Você tem que levar algum conhecimento em cada pecinha que você leva para as pessoas. E uma coisa que eu quero saber de vocês dois, assim, a gente tem discutido aqui nesse mês, já foram 3 episódios sobre educação, muito sobre como esse setor está se transformando ou precisa se transformar diante de mudanças que estão acontecendo e agora muito rapidamente com a inteligência artificial. Então é outro tipo de educação, outro tipo de conhecimento, outro tipo de mercado de trabalho que esses alunos vão estar. Então tudo precisa ser diferente. Como vocês veem hoje os alunos, qual que é o perfil desse aluno e também como conquistar esse aluno nesse universo completamente diferente de 10 anos atrás. Sim. Bom, é desafiador, com certeza, mas é possível. Quando a gente fala, né, do perfil de aluno, no caso da ESPM, a gente está falando desde a graduação, e agora a gente tem a graduação bacharelado, que sempre foi o core da ESPM, e entrando nos tecnólogos, e aí muda totalmente o perfil do estudante, passando pela pós-graduação, pós-lato, que também é outro perfil, o estrito, que é mestrado, doutorado, se difere, e os cursos livres de curta duração, que também acaba sendo um outro perfil. De forma geral, a gente está falando de um público que tem curiosidade, que tem interesse e que tem a informação na palma da mão. Então, o nosso desafio é, ok, se ele tem informação na palma da mão, como é que eu consigo mantê-lo engajado e percebendo valor no ensino superior, né, na academia? Se a gente só ficar preso a conteúdo, Juliana, assim, vai ser mais do mesmo. Muitas vezes ele tem até mais velocidade para pegar alguma coisa que esteja na internet e a inteligência artificial trazendo também, do que a gente num programa que é estruturado e tem que ser estruturado. Nós temos o MEC, né, por trás, que valida. A gente tem que respeitar, então, as diretrizes, inclusive. Mas se eu só ficar presa a isso, eu perco o grande potencial desse estudante. O nosso desafio é justamente trabalhar as outras competências e habilidades que a tecnologia não vai entregar. E a gente está falando, então, das competências emocionais, comportamentais, ou se a gente quiser chamar de soft skills. E isso, a instituição universitária, né, o ambiente acadêmico consegue ajudar aí muito quando está preparado para promover o desenvolvimento dessas competências, né? Na SPM a gente tem inclusive um pilar chamado Life Lab, que é próprio para isso, onde a gente vai tratar de comportamentos e questões da vida, independentemente das carreiras que vão se transformar e vão, de outras que vão surgir e vão, mas que a gente está falando de relacionamento humano e tudo que envolve essa relação humana. E isso só na prática. É no ambiente, é no dia a dia, é colocando realmente em atuação.
só que de forma estruturada e supervisionada, para que caminho a gente quer seguir, né? Então, uma das formas que a gente vê muito na SPM é essa frente, esse tipo de desafio. E como se comunicar com esse estudante, Felipe, pensando, né, por exemplo, na produção de conteúdo na rede social, que é algo complexo, né? Ao mesmo tempo, apesar de serem coisas completamente diferentes, a gente não deveria colocar no mesmo balaio, mas vocês estão competindo com quem vende curso online. Sim. Ou com aquele influenciador super polêmico que está vendendo o curso dele no fim das contas, né? É um desafio? Exato, o mercado está cada vez mais competitivo e desafiador. E um ponto importante é que a gente não está falando de um público, é um público muito amplo. Porque a gente está falando do estudante de graduação bacharelado, agora também do graduação tecnóloga. E aí a gente vai para o estudante distrito, o estudante de pós-graduação, o estudante de... São perfis diversos, com interesses diversos e com pontos de contato diversos também. Então, acho que o mais importante é você conhecer bem o seu público, saber o que ele vai fazer em cada momento desse ponto de contato. Acho que você precisa mapear muito bem. O desafio da comunicação tá aí, que não é segredo, né? Parece que a gente tá falando, ai, nossa, conhecer faz parte, mas é o conhecer com interesse genuíno, com escutativa. E isso a gente procura fazer desde a sala de aula até, obviamente, as pesquisas formais, né? E que, sim, a gente também faz uso disso, contrata, exercita. E nos dá muitos caminhos sobre, já que a gente está falando de comportamento, qual o comportamento de cada público desse em termos de atenção para a comunicação. Porque também a gente está num ambiente que a gente é bombardeado de comunicação o tempo todo. Às vezes a gente até se cansa e não quer nem saber mais, né? Sim, o famoso, né, scroll, eu corro, fecho com o xizinho a comunicação, ok. O que a gente percebe é que se eu tenho conteúdo, como a gente estava falando, e não simplesmente o interesse comercial de captação, mas que eu entendo o que é relevante para cada um desse público, né? E trago para conteúdo. E busco formas alternativas de falar com ele, inclusive uma volta ao passado, Juliana, que seria você apostar no off, no tangível, numa carta, numa mala direta, que era o nome que a gente dava, inclusive na década de 90 e tal, acaba fazendo mais sentido para o público hoje, que está muito no digital e que é bombardeado, como a gente estava falando, do que se eu ficar com mais do mesmo onde todo mundo está. Então, é um exercício que o tempo todo a gente faz. Como é que eu me diferencio de forma a ser relevante para esse público? Porque antigamente, quando a gente ia pensar em escolher uma universidade, em escolher uma pós-graduação e quando a gente estava ali estudando, a gente, né, tô acabando meu ensino médio, o que eu vou fazer depois? Você pensava muito nas escolas formais, né? A gente estava até aqui discutindo um pouco antes sobre... a gente tem os empreendedores mirins que tiram sarro da educação formal, que tiram sarro dos professores, que é muito triste. Como se posicionar nesse caso, mostrando a importância, sim, de você buscar uma instituição... que tem credibilidade, que vão ter pessoas ali com experiência para te encaminhar no seu aprendizado, né? Hoje, muito mais do que só te passar uma informação, te encaminhar mesmo, né? Para que você aprenda a aprender, talvez, né? Sim. Como se diferenciar nisso? Bom, tem essa questão toda que eu falei, né? Da gente procurar desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais e comportamentais. Mas tem também muito da gente trabalhar a possibilidade de conexões, o famoso networking, que só num ambiente preparado consegue te abrir e te proporcionar. Então, beleza, você quer ser influenciador, não tem problema algum. Nós temos agora uma pós-graduação em Creators Economy. Então, vamos falar realmente de profissão? Você quer trabalhar com isso, ser influenciador? Beleza, vamos estruturar. E quem vai te abrir as portas? Que tipo de relacionamento e conexão você tem que ter? Então, uma forma é a gente tentar realmente sensibilizar esse público de que, olha, você pode até desconsiderar ou, neste momento, não estar dando valor ao ensino formal ou ensino superior. Isso vai te fazer falta para abrir portas lá na frente. E qualquer negócio sobrevive por meio de relacionamento. Lógico, tem outras coisas envolvidas, mas se você tem alguém
te abrindo portas. Eu estou sendo repetitiva, mas te permitindo um caminho, abrindo frentes, né? E te trazendo, muitas vezes, clientes, fornecedores adequados e tal. Você vai precisar disso. E a gente procura, então, no caso da SPM, também reforçar muito lá. A gente até brinca, né, com um slogan que aqui é networking de verdade, porque a gente sabe a comunidade que a gente desenvolve e o tipo de conexão que a gente acaba promovendo. Tanto de ter professores, profissionais capacitados e alunos ali que têm experiências, conhecimentos, porque tudo isso faz a diferença, eu acredito, né, do estudo, de você estar numa sala de aula, é conhecer pessoas, né? Nós temos ter 3 essa frentes troca de ali. repertório, né? O tempo todo. Eu costumo falar para os meus estudantes, são 3 frentes, né? O primeiro grande networking desse estudante, quando ele está dentro ali da SPM, é com o professor. Que sim, tem experiência no mercado, conhece pessoas. Então, se você já demonstra interesse, entende que ali é uma grande oportunidade de desenvolvimento e se mostra ao professor, é o seu primeiro grande conector. O segundo são os seus pares, os colegas. Porque sim, eles estarão no mercado de trabalho. Eu venho de agência de propaganda e uma delas onde eu trabalhei, o board, né? Eu estava como diretora de atendimento na época. O board eram todos colegas da própria SPM, para você ter uma ideia. E a gente ali decidindo o negócio. Então, pensa, é a segunda grande conexão. E a terceira é justamente o mercado que está ali o tempo todo dentro da instituição. Por N formas, parcerias, cases, também como professores convidados, avaliando, contratando os estudantes. Então, tem a inserção do mercado ali dentro, no nosso dia a dia, de uma forma muito presente. E isso, não preciso nem falar o que abre de portas e estabelece de conexão, né? E eu pontuaria também que, além da questão do network, tem o papel de curador mesmo, curador da informação do conteúdo. Perfeito. Porque, de fato, a gente tem muito conteúdo na internet hoje, é muito fácil se acessar a informação. Porém, a gente que trabalha no meio digital, a gente entende que nem toda informação é precisa, nem toda informação é verdadeira, e a gente não tem um caminho tão claro do que estudar, o que vai ser importante para a nossa formação, se a gente seguir um determinado caminho. Eu acho que esse papel da instituição de curadora e do professor de curador de conteúdo é muito importante também, que vai te dar não só acesso ao conteúdo da sala de aula, mas também a saber pesquisar e procurar o que é interessante fora da sala de aula para você. E uma coisa interessante a gente pensando num novo momento que a gente vive de mundo, assim, é o estudante buscar a universidade que faz sentido para ele, né? Exato. Então, você falou sobre o que vocês oferecem na SPM. Então, professores do mercado, vocês estão antenados com o mundo, oferecendo cursos atuais. Sim. Talvez não seja toda a universidade que vai ter esse perfil. Então, se eu tenho esse perfil e é isso que eu estou buscando, eu tenho que alinhar o meu perfil com aquela instituição, né? O tempo todo. Tem que fazer sentido para você. Até porque você passa muito tempo na instituição. Então, se não tiver realmente ali uma conexão com o teu projeto de vida, o teu propósito, né? O que você está fazendo ali dentro, então? E muitas vezes é por experimentação. Porque você escuta no mercado que pode ser bacana, ou aquela tia chega para você e fala, nossa, tal instituição é a sua cara. Só estando ali, sentindo o cheiro, vivenciando, para você saber se tem a ver com você ou não. E aí, apostar. Se está dialogando com o teu potencial, o que você sonha em termos de carreira, está fazendo sentido para você, segue. Não fica escutando muita gente fora, sabe assim? Principalmente se a gente vai falando de conteúdo, né? De ser conteudista e tal, ou de estruturas que não permitam o seu desenvolvimento no todo, né? No seu potencial. Segue o seu instinto, mas sinta. E isso é interessante, porque quando eu comecei a universidade 20 anos atrás, a gente ia ali prestar vestibular, tinha, sei lá, 3 faculdades que você queria escolher, porque todo mundo falava que aquelas eram as melhores, e o ideal era você estar na escola pública, porque aquela era a melhor, ou porque aquela não sei o quê. Hoje é muito diferente, né?
Hoje a gente tem muitas possibilidades. Inclusive de repente, decidir, não vou fazer a universidade agora. Também. Ou vou fazer um curso livre agora, vou fazer um curso técnico mais pra frente, eu faço a graduação. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Muitas. A gente trabalha muito com o conceito do lifelong learning. E uma das coisas que a gente fala lá no ensino médio, porque até vou aproveitar um gancho teu, né? Como que a gente acaba estimulando também o jovem quando ele está fazendo uma escolha de carreira que é dolorida. Ele tem que escolher a carreira e a instituição. Então, muitas universidades estão com entrada no ensino médio até para apresentar. Olha o que existe de carreira e olha o que eu tenho a te oferecer. A SPM faz um trabalho enorme, muito lindo junto aos colégios de ensino médio. Na verdade, ela vai até 7º ano do ensino fundamental para começar a falar, olha o que tem de carreira, sem falar de SPM, nada, mas sensibilizando sobre as possibilidades, que não está preso a uma tríade ou apenas a carreiras tradicionais, mas tem uma vasta, né, um vasto portfólio aí existente de opção. Então a gente vai lá, começa a apresentar, tal, entra mais profundamente, mais fortemente no ensino médio, como proposta, vem sentir esse cheiro, vem entrar aqui, né? Conheça. E a partir daí, eu estava falando que a gente aposta no ensino médio, mas depois a gente procura desenvolver o que mais ele consegue em termos de habilidade do seu potencial, seguindo sempre aquilo que a princípio ele desenhava, mas não seguiu como o que os outros estavam falando. Essa questão de quem fala e depois o que tem de oportunidade e as minhas próprias decisões já demonstram aí uma fortaleza de potencial e de caminho a ser seguido, de não ir junto com os outros, que já começa a se diferenciar no que a gente está avaliando depois em situações socioemocionais, sabe? E a gente não faz nem ideia. Exatamente. E são caminhos, decisões tão complexas, né? Quando a gente está pensando em jovens ali, né? O tempo todo. E essa não imposição de uma carreira se reflete até na forma que a gente produz conteúdo. Porque a gente conversa com a área de carreiras da SPM para produzir alguns dos nossos conteúdos quando a gente quer indicar caminho para esse jovem. E aí a gente não indica só os caminhos que existem na nossa instituição. A gente indica os caminhos e apresenta os nossos cursos. Então a gente não está obrigando ninguém a siga tal caminho, porque a gente não acredita que o futuro do trabalho é assim também, né, gente? E o que a gente acaba falando é que, assim, nada está escrito na pedra. Você definir uma carreira hoje não significa que você vai ter que ficar o resto da sua vida nessa carreira. As pessoas estão pivotando aos 50. Está sendo muito lindo. Estão voltando muitas vezes para a universidade. E olha que loucura, Juliana, a gente escuta assim, olha, eu fiz a carreira que eu apostava porque a minha família pediu ou para ganhar dinheiro. Agora eu vou fazer a que me dá felicidade. Chega até a arrepiar, assim, porque então quer dizer que viveu um tanto da sua vida sem ser feliz e agora que vai buscar a felicidade. Então, uma forma da gente aliviar esse jovem que está no momento de escolha de carreira, inclusive, é isso. Você não tem que definir nada para o resto da sua vida. Porque por conta da longevidade e tal, e do lifelong learning, você pode mudar de carreira quantas vezes você quiser. E trabalhar conteúdo para isso é desafiador. Eu ia até entrar nisso agora, né? A gente está falando de lifelong learning, que é o aprendizado constante, né? Que pode ser até aqui no podcast, Claro. Pode ser num curso livre, pode ser numa pós-graduação. E a gente vê um grupo de pessoas justamente tendendo a isso, entendendo o quanto isso é importante. Vejo muitos empreendedores nessa busca, inclusive. E aí, isso traz uma complexidade pensando em negócio para uma instituição de ensino, porque a gente falou, né? Tem gente fazendo transição de carreira. Eu conheci uma pessoa esses dias que com 40 anos resolveu fazer medicina. Sim. 20 anos atrás isso Sim. era impensável. Imagina, 40 anos vai fazer medicina. E aí ela tá num curso com pessoas de 20. Sim. Então uma pós-graduação... Antes era tudo certinho, né? Você entrava ali com os seus
18 ou 20 na universidade, no máximo, talvez, e aí você ia fazer seu curso de graduação, terminava ali pelos 24, 25, aí você ia fazer sua pós, seu mestrado, seu doutorado, todo mundo ali mais ou menos no mesmo momento de vida, né? Hoje não tem mais isso, né? Vocês percebem isso? Isso é um fato, ou estou falando bobagem, e isso torna um negócio, instituição de ensino mais complexo, principalmente pensando em marketing e comunicação? Acredito que sim, é um fato, e até se a gente volta um pouco no tempo, a gente enxergava determinadas carreiras como aquelas que você vai ter que continuar estudando. Hoje não, hoje qualquer carreira que você vai seguir, você vai continuar estudando. Seu caso, imagino, por exemplo, quando você se formou em jornalismo, você não imaginava que estaria apresentando podcasts hoje em dia. Total. Eu não imaginava que eu estaria na área de comunicação de uma instituição de ensino. Me formei, a princípio, para trabalhar em redações. E ao longo da carreira fui passando por diferentes caminhos e isso vai ser cada vez mais frequente, essa necessidade de mudar de rota mesmo. O desafio da diversidade de público, né, como você está colocando, a gente ainda percebe pelo posicionamento da SPM, característica da SPM, a graduação bacharelado, você ainda tem uma uniformidade, tá? E aí a gente lembrar que a SPM é uma escola muito voltada para comunicação e para marketing, né? Então, é uma escola de negócios e administração, e mais para essa área, voltada né? para comunicação, economia criativa, negócio, inovação, enfim. Mas, pelo posicionamento dela, nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas privada. Então, a graduação bacharelado, você ainda tem uma uniformidade. Eles chegam ali com seus 18 anos, 17, 18 anos e tudo bem. Só que a gente foi percebendo, ao longo desses 74 anos, a gente está completando agora 74 anos, que para pós-graduação, por exemplo, que antes você tinha o estudante que saía do bacharelado, dava um tempo, vai para o mercado de trabalho e depois faz uma pós-graduação, cada vez mais ele está emendando. Então, já é quase que um caminho a ser percorrido como continuidade. E aí a gente começou a setorizar a pós-graduação por momento de carreira, porque sim, começava a ter uma mescla. Então, profissionais já com muita experiência no determinado curso e um recém-formado. Só que na pós-graduação você tem uma expectativa por parte do alunado, né, e até em termos de produto, de troca muito grande. E, obviamente, existe aí, quando você tem essa diferença por experiência no trabalho, eu não estou falando por idade, você acaba tendo uma diferença nessa troca. Então, ao segmentarmos por momento de carreira, né, Felipe, a gente preparou cursos específicos para quem está saindo da graduação, tem até 2 anos de experiência, algo por aí, e a gente separa depois por momento de carreira até C-level, tá? E tudo bem. Então, aí a gente consegue garantir a troca necessária no ambiente de estudo, tá? Mas eles estão convivendo na mesma instituição. Idem para mestrado e doutorado, porque também é uma carreira, ser pesquisador, e o país precisa disso. Então, você também tranquilamente sai da graduação e já emenda mestrado, doutorado, como a gente tem agora também o doutorado profissional voltado para alta liderança. Então, é para quem já está há muito tempo no mercado de trabalho, tem uma posição consolidada e está fazendo um doutorado porque decidiu ter esse incremento repertorial e atuar de uma forma diferente na própria liderança. Tudo bem. Quando eu falo da graduação tecnólogo, aí eu tenho mescla. Porque é uma graduação num tempo mais encurtado e a gente está percebendo uma entrada ali de uma média de idade de 30 anos, né? Eu tenho jovem, mas eu tenho muita gente pivotando. São profissionais que querem mudar de carreira. Quero mudar de carreira, quero mudar de emprego, quero uma promoção diferente. E vejo no tecnólogo aí uma saída interessante, rápida. E aí sim a gente tem uma mescla. Então, percebe? Tudo acontece ao mesmo tempo. E entender esse público, como o Felipe estava colocando, ouvir e ao mesmo tempo ter a agilidade necessária, ainda seguindo
MEC, CAPES, mas se moldar para atender essas necessidades, tanto do público quanto do mercado, é que é o grande desafio. E em termos de comunicação, o desafio é grande porque você precisa pensar na necessidade naquele momento de carreira daquela pessoa. O que ele vai pesquisar naquele momento? O que é interessante ele saber naquele momento? Então, é conhecer o público, né, Eugênia? Conhecer o público. Sempre vai cair nisso, né? Entender com quem eu tô falando, né? Exato. Inevitável. E vocês veem outras instituições também fazendo mais ou menos esse caminho, Jane, que vocês fazem na SPM? Tem excelentes instituições aí fazendo um trabalho seríssimo, muito bacana. E até existe troca, tá? Entre as instituições, né? O que é muito saudável. Complementariedade, inclusive. Então, tem sim. Vale pesquisar. Entendeu que tá pro perfil de cada um também, né? Que é aquilo que a gente falou antes. Exato. Cada um vai ter um perfil, um tipo de universidade. Você tem vai que fazer se ver sentido, ali né? dentro. E tá tudo certo. E como vocês veem, vocês têm uma parte de curso livre também, né? Temos. Existe uma grande procura, porque isso não era comum antigamente, né? Olha, antigamente de quando a gente Sei tá lá, falando? quando a gente estava na universidade de 20 anos atrás, a gente não falava tanto desses cursos livres. Eu falo mais associados ao profissional, sabe? Sei. Eu já fiz alguns, então fiz um curso livre de storytelling. Eu fiz um até na SPM, que eu não me lembro o nome do curso, mas era também um voltado para comunicação digital, redes sociais, alguma coisa do tipo. Antigamente, a gente não buscava esse tipo de trilha de aprendizado nesse sentido, né? Era muito mais repertorial. Complemento, exato. Temos, então, eu te perguntei até, né, antigamente quando, né, porque a gente tem cursos de férias, por exemplo, que são bem conhecidos. Né? Há muitos Meu marido anos. fez um. Há muitos anos, e a gente só foi incrementando esse portfólio de cursos livres, né, o que a gente chama de extensão acadêmica. Porque sim, ele ajuda aí muito, né, no incremento repertorial. E é um grande laboratório você ter cursos livres, porque você consegue rapidamente entender o que o mercado está falando e disponibilizar isso para o público e, ao mesmo tempo, perceber a aderência e ir moldando, né, no meio do caminho. Tanto que os nossos cursos de férias, né, eles aconteciam exatamente no período de férias. Que férias, né? As férias escolares de educação básica, janeiro, julho. Hoje, a gente brinca que os nossos cursos de férias são das suas férias, porque a gente teve que ampliar o período de oferta e ter outras formas de oferta também, dada a demanda de mercado. O que é excelente. Que bom que estão procurando. Né? Que bom que estão isso, eu não quero um curso de férias, né? Exato, não é um curso de férias. Eu quero fazer um curso e, enfim... você está procurando alguma competência que você precisa desenvolver ou algum caminho que você quer conhecer. Eu, por exemplo, fui formado para construir textos, mas isso já não é suficiente para mim. Então, eu fui fazer um curso de extensão na área de multimídia. Eu posso fazer algo relacionado à assessoria de imprensa. Tem vários caminhos e é uma forma de você conseguir um conteúdo de uma forma mais rápida, não rasa, mais rápida, aprofundada também, mas que vai resolver uma necessidade que você tem naquele momento e que precisa resolver rápido. E que hoje é algo muito importante, né? Então, quando a gente fala numa graduação ou numa pós-graduação, um mestrado, um doutorado, são períodos longos de aprendizado, né? Sim. Um curso livre são alguns meses, dependendo do curso são algumas semanas, né? Então, você realmente consegue um aprendizado muito rápido que, dependendo da profissão da pessoa e do que ela precisa e do que ela deseja ali, ele vai funcionar muito melhor para o momento que a gente vive hoje, né? Sim. Porém, sabendo onde é que você vai fazer esse curso livre. E aí que tá o segredo, né, da curadoria, de pesquisa, de você entender o que esse curso de curta duração te oferece. Porque aí tem de tudo no mercado. De tudo. Que é o que a gente falou, até na comunicação você fica competindo com o influenciador que tá oferecendo qualquer coisa, né? Então, assim, de fato, o que você tá procurando em termos de investimento para sua vida? Não tô falando de investimento monetário, né? E olha, é difícil, porque você tem de A a Z.
a sugestão é procure instituições que de fato sejam sérias naquilo que estão ofertando, que sejam muito especializadas naquilo que está ofertando, para de fato você ter um incremento repertorial. E não simplesmente, né? Eu preciso ter um certificado rápido, que você faça uso disso. E esse é um momento que também tem networking. Então, onde é que você quer procurar esse networking? Você tem aí um hall de opção. Você quer se conectar com quem? Interessante isso que você falou, inclusive do certificado. Eu acredito que a gente está num momento de transformação em que o diploma, o certificado, ele está perdendo importância. Eu já conheci empresas que não contratam mais pela formação ou pelo cargo. Ele contrata pela competência. Aí entra ainda mais a importância de você entender onde você está. Exatamente. Você realmente está desenvolvendo aquela competência? Eu não quero fazer minha pós só para ter ali no meu currículo que eu fiz a pós. Eu preciso da pós porque eu preciso daquela habilidade. Então, é um momento, de repente, para as instituições se posicionarem de fato como alguém que está oferecendo, sim, conhecimento e desenvolvimento de habilidade, né? Esse Não é o mais um ponto. certificado, né? E aí, eu vou fazer uma parte, né, no que você trouxe. Sim, tem algumas empresas falando, eu não contrato pelo diploma e tal. Vamos pelas habilidades e etc. Também conhecemos várias que começaram com esse discurso. É um discurso que chama atenção, que gera engajamento pela curiosidade. Oferece uma solução rápida. E tiveram que voltar atrás. É mesmo? Opa! E tiveram, sim, que valorizar uma formação dos seus colaboradores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Às vezes com um discurso de moda ou que, engaja e tal, porque nem sempre se comprova factível. E aí, tem que dar vários passos atrás. Ou somem do mercado, e sim vai atrás de uma formação formal. A formação como extensão acadêmica, ela é complementar. Ou ela é um abridor de portas, uma experimentação, tá? Agora, a educação formal, ela ainda faz sentido, principalmente se a gente estiver falando da junção do conteúdo, da curadoria de conteúdo com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, entendeu? É que é justamente essa questão, né? Não é que a formação ela não é importante. O que não basta é você ter simplesmente o certificado se a sua formação foi ruim. Então não é qualquer diploma, não é qualquer certificado. Aquilo realmente está certificando que eu aprendi, que eu tive formação, que eu desenvolvi competências. Exato. Então acho que esse é o dilema, assim, né? Então não é qualquer curso. Não é. E também só as habilidades e tal não garantem depois o teu olhar técnico necessário. E não importa em qual carreira. A comunicação é muito técnica. Né? A criatividade é técnica. Então, o que é que você traz também dessa formação para contribuir para a minha empresa? E é fato, tá? Voltaram atrás. Porque não tinham... muitas empresas necessitam do diploma, né, de uma formação acadêmica superior para promover um funcionário. Né? A gente conhece várias, e ali muitas empresas estão contratando os nossos estudantes, que estão contratando, né, há muitos anos, deixam claro isso. Se não tiver uma formação superior, vai ficar até o nível de assistente, no máximo. Não caminha. Porque essa formação vai te trazer diversas habilidades. Exato. Que você vai colocar num cargo de liderança, por exemplo, né? Exato. Instituições de ensino também oferecem orientação de carreira ao longo da sua jornada. Então, isso é bacana. Vão oferecer caminhos para você, vão oferecer possibilidades, vão fazer você refletir e investir muito no seu autoconhecimento, que vai ser fundamental para os próximos passos da sua carreira também. E isso é um recado importante para a gente deixar, né? Que a gente falou até aqui no começo dos mirins que falam mal de professores do ensino tradicional, ou enfim. E como isso é um equívoco gigante, né? Porque a gente fala, não preciso, porque eu vou empreender.
Pois não preciso, porque o Steve Jobs não fez, ou sei lá o que eles falam, sabe? Isso não é real. Não é. Não é real. E hoje tem uma coisa que eu acredito que é muito importante, principalmente para pessoas que empreendem ou que querem empreender, que é repertório. Sim. Então, e além, inclusive, da sua área. Então, se eu sou médico e eu tenho um negócio na área da saúde, eu preciso ter repertório de outras áreas. Sim. Eu preciso ter repertório de tecnologia, eu preciso ter repertório de comunicação, eu preciso de conhecimento, né? Total. Então, você achar que porque você vai seguir determinada coisa, vou empreender, vou abrir meu negócio, não preciso do meu diploma, não preciso do ensino superior, ou sei lá o que mais que você... você é influencer, não preciso, né? Enfim. Ou, não, inteligência artificial, então também não preciso. Não é verdade. Justamente por causa de tudo isso, é que você precisa, sim, ter repertório de qualidade, né? Exatamente. E aí, o caminho tradicional também faz sentido, né? Buscar uma instituição que realmente te traga conhecimento, com quem você vai ter contato. Como mentor, inclusive, né? Sim. Jane, você é professora. Sim. Eu acho que os professores, eles estão ganhando mais esse caminho, inclusive, né? Meu mentor. É quem vai me guiar, né? Que legal que você trouxe esse ponto, né? Porque a gente sabe da importância de um professor desde do infantil. A gente comentava um pouco sobre isso, né? Antes aqui, da gente começar. Que é de desenvolver a paixão por aprender, por se dedicar a alguma temática e tal. O professor, ele tem um papel crucial em despertar ou não a paixão de um estudante, né? Desde lá da educação infantil. Quando chega na educação superior, e a SPM trata dessa forma, o papel muda um pouco. Porque ele é de facilitador, mas de mentor. Que incrível que você trouxe isso. Porque, claro, tem toda uma parte que é esperada e necessária de você estar ali fazendo as trocas do desenho programático, acadêmico, né? Do programa acadêmico que a gente tem que cumprir. Mas vai além. Sim, ele tem esse papel de mentoria, de um grande orientador. E muitas vezes o estudante vai se apoiar nesse professor para tomar as suas decisões do que na família, do que num líder, se ele estiver estagiando, se já estiver trabalhando. E se ele perceber que ali tem terra fértil para ele poder fincar suas raizinhas, esse vai ser o cara que ele vai ter, talvez, aí por anos e anos na sua vida. Olha a responsabilidade que a gente acaba assumindo enquanto professor. E é linda, é uma responsabilidade linda, porque a gente vê depois essa plantinha desabrochar. E não tem nada que dá mais satisfação para um professor de você ver um aluno assim, ó, brilhando, lindo, dando frutos, sabe? Mas entender esse papel é um desafio também e vai muito da instituição que você tá, sabe? Você acha que a instituição pode estimular o professor a ter mais esse papel do que outras? Totalmente. Totalmente. E como a gente estava conversando antes também, né? A gente consegue lembrar de determinados professores que tiveram uma participação na nossa decisão de carreira, o que a gente queria fazer, porque enxergaram uma determinada habilidade que a gente tinha ali e potencializaram essa habilidade. Então, isso existe também na instituição de ensino superior, porque estão ali observando determinadas características que você tem e vão te guiar, te ajudar a chegar ao mercado e te conectar com o mercado. Isso que é muito importante também. Exatamente. E a gente lembramos tanto pelo bem quanto pelo mal, né? Exatamente. Isso é verdade também. Juliana, eu costumo falar, né? O Felipe já deve ter me ouvido falar também, Kivi, né? Eu sou sempre grata a todos que passaram pela minha vida. E eu agradeço, inclusive, assim, falando, eu aprendi muito com você, em todos os sentidos, sejam professores ou gestores, porque eu sempre aprendo o que eu quero ser quando crescer ou o que eu não quero ser quando crescer. Então, tem isso também, tá? Exato, é justamente isso, né? Não quero ser como você, sabe? Exato, quero ser... E a gente tem isso com chefes, com colegas, com tudo, né? Então, e eu acredito muito nesse papel do professor como mentor, e acho que ele sempre existiu, sempre, né? Enfim, Fato. Desde sempre,
Só que eu acho que isso tem ainda uma importância maior hoje. Porque, de novo, desse guia. Porque a gente fica tá... perdido, inclusive, né? A gente já, né, formado com anos de carreira, né, estabelecido nas nossas profissões, a gente fica confuso às vezes olhando conteúdos e o caminho que... Nesse momento, né, a gente está vivendo um momento de transformação muito intenso. Eu vejo muito dessa forma. A gente está no momento da transformação, no meio do caos. A gente não consegue ter clareza do que vai acontecer. Não. E é necessário ter alguém que ajude a gente como um apoio até. Pode ser que você não saiba tudo também. Mas você tem mais experiência e pode ser meu apoio para me guiar, por exemplo, sabe? E a grandeza de um professor ou de um mentor, né, como a gente queira chamar, é reconhecer também onde chegou num limite assim, eu não tenho essa informação, não sei. Vamos juntos buscar? Sabe? Não tem que saber de tudo, nós somos seres humanos. Estamos sempre aprendendo, afinal de contas, é isso que a gente está falando. E isso pode ser muito interessante nesse momento que a gente está, né? Total. Em que você buscar conhecimento é muito fácil. Né? Porque eu vou aqui no GPT e procuro. Então, um professor de geografia não necessariamente precisa me dar uma informação técnica de alguma coisa. Mas ele precisa me ajudar a entender aquela informação, me entender aquele contexto, né? Então, vai muito mais além do que o conteúdo, que é o que a gente estava falando, Exatamente. né? Então, acho que talvez quem critique uma educação ou a busca de um curso não consegue enxergar o além do conteúdo. Então, eu não estou buscando algum curso só porque eu preciso do técnico. Eu estou buscando um curso porque eu preciso que um profissional me ajude a entender melhor aquele contexto, por exemplo, né? E o professor pode até te apontar, né, se determinada fonte é confiável ou não, porque ele tem repertório para avaliar isso. E aí a gente volta também na necessidade de nós todos termos repertório, porque a IA oferece respostas simples, rápidas, mas que precisam ser checadas. E para checar e para entender o que está sendo dito ali, você precisa ter repertório. Você precisa ter conhecimento técnico, você precisa ter... discernimento, né? Visão crítica. Eu acho que o ensino, ele é o papel da universidade. É que você está trazendo algumas palavras que são, né, incríveis. Análise e pensamento crítico. É no ambiente acadêmico superior que você vai conseguir desenvolver. Exatamente. Exatamente. E como que vocês veem, né? O Felipe trouxe a questão, falou agora da inteligência artificial com as respostas. Como que vocês veem essa questão da inteligência artificial no ensino? Vocês acreditam que ela vai transformar a educação? De que forma ela vai transformar a educação? E como que isso impacta no negócio? Ela já está transformando. Já está. A gente tem mais que abarcar, aceitar. Mas a gente, por exemplo, desenvolveu ali um código de ética e transparência para o uso da inteligência artificial. Isso tanto no dia a dia do trabalho, ali na área executiva, quanto e principalmente para a área acadêmica, né? Os estudantes, os professores, os pesquisadores. Então, a gente tem cuidados nesse sentido, buscando sempre... o teu olhar crítico sobre aquilo que você está trazendo. Sob o ponto de vista de comunicação e até de apoio à aula, aí é o que a gente já está vendo em termos de desenvolvimento até tecnológico da própria inteligência artificial e fazendo uso disso da melhor forma. Mas a grande preocupação é o uso ético. Ético e transparente. Você pode usar. Me diga que você está usando. Como que você está usando? Que prompt você usou? E o que você pensa sobre isso que você está trazendo? Essa é a base de tudo que a gente está fazendo lá. De novo, tanto na área executiva, né, Felipe, quanto na área acadêmica. Interessante. E é isso, né? Estamos junto com a tecnologia, né? Claro. Precisamos aprender a trabalhar com ela. Exato. Né? Exato. E a gente tem que encontrar uma forma, assim, do ponto de vista da comunicação, do negócio, de que a inteligência artificial beba de fontes confiáveis e que entregue respostas corretas, respostas adequadas. E para isso a gente precisa produzir muito conteúdo mesmo, para que ela comece a beber do nosso conteúdo e entregar resultados corretos, adequados para as pessoas também. Isso é verdade. Eu entrevistei na semana passada o Alexandre Sayad,
que ele tem um Adoro. trabalho de comunicação, mídia e educação, né? Uma Isso. pesquisa intensa nessa área. Mais para a parte Da educação da básica. educação básica, né? Isso. Infantil e tal. Mas eu tenho uma visão muito interessante aí, né? Sobre mídia, comunicação. Você trabalha com a parte de conteúdo, né, Felipe? Vocês veem essa associação e como que vocês veem isso? Isso pode, de repente, esbarrar no seu trabalho, por exemplo? Você pode aprofundar um pouquinho mais a questão? A mídia ensina, por exemplo, né? Então, a gente está aqui num podcast, é um aprendizado. Alguém pode assistir isso aqui como se fosse uma aula. Sim. Aprender, tirar insights, enfim. Deixar um comentário que a gente vai poder responder, até ter interação. Então, a pessoa pode tá adquirindo conhecimento com isso daqui. Você trabalha com conteúdo. Como que vocês fazem essa coisa assim de, então, eu estou aqui fazendo um conteúdo para oferecer determinado curso, mas aqui também é educação, também é conhecimento. Vocês têm essa visão? Sim, é um pouquinho do que a gente conversou no início, de a cada post, a cada vídeo, a cada conteúdo que a gente faz, a gente tem que entregar algum conhecimento para a pessoa. Até porque, hoje em dia, a gente precisa, quando a gente fala em marketing de conteúdo, a gente está levando conteúdo, levando informação para a pessoa. Não pode ser mais só a interrupção. Tem determinados momentos que a interrupção ainda funciona, o marketing tradicional, mas tem momentos que a gente precisa investir em entregar algo para essas pessoas, entregar algo que elas estão buscando, por exemplo, no Google, ou entregar algo mesmo nas peças que a gente cria para as redes sociais. Você precisa ter algo que a pessoa leu aquele post e ela vai falar, bom, isso aqui valeu esses 30 segundos ou até menos que eu entreguei de atenção para essa instituição. A mídia, ela ajuda e muito como referência para temáticas em aula. E a gente sabe e reconhece isso, tá? Eu mesma, nas minhas aulas, eu uso podcast, você colocou? Uso quando tem a ver, os próprios podcasts da SPM, e os professores pesquisam o tempo todo para a gente dar como referência para alguma aula, para ilustrar ou até como conteúdo. Chega ao ponto, por exemplo, Juliana, a gente tem, como parte do processo seletivo para o bacharelado, a gente tem entrevistas, são entrevistas individuais. Lembra que eu te falei, a gente une o conteúdo com o comportamental? O nosso processo seletivo é da mesma forma. Tem a prova, mas só a prova não basta. Eu preciso entender esse cara individualmente. Então, existe uma entrevista individual que a gente faz de forma quase que censitária para todos que estão inscritos, tá? Só que é uma entrevista de nível superior. Então, ela tem uma temática e tem que ter uma fundamentação. Não é simplesmente, me fale quem você é e tal. Isso faz parte do quebra-gelo ali muito rapidinho. Mas tem uma temática. E essa temática é sempre relacionada às soft skills, né? Às questões socioemocionais comportamentais. E em edital, a gente dá as referências para que esse candidato possa se preparar para essa entrevista. E são referências bibliográficas e videográficas ou de redes sociais. A gente vai pesquisar onde tem... Lembra da curadoria? Onde tem conteúdo na mídia que suporte, que seja verídico, que seja aprofundado e que suporte essa temática que a gente está trabalhando. Então, a mídia ajuda demais, desde que haja curadoria. Essa entrevista sempre existiu? Já existe desde 2020. É recente, então. Recente. É recente, 5 anos. A gente trouxe a entrevista durante a pandemia. Houve uma necessidade grande. Já existia um projeto, mas a gente estava tentando chegar no melhor formato. E aí, a pandemia, ela foi triste, mas também nos ajudou em muitas coisas, né? E por que na pandemia teve essa necessidade? Porque, como a gente estava no online, e você tem a questão da prova num ambiente digital que está sujeito a N situações, a gente precisava complementar. Então, foi aí que a gente falou, agora vai. E a gente trouxe, então, com tudo a entrevista e que veio para ficar. Pros bacharelados. E também existe para pós-graduação, desculpa. E faz muito Sempre sentido, existiu. né? Faz muito Porque sentido. não é só a prova que vai dizer quem você é. É isso. Se a gente pensar justamente que o ambiente também vai desenvolver soft skills, né, e tudo mais,
ter essa entrevista é fundamental para selecionar um estudante, né? Exato. Ela já existia na pós-graduação há muito tempo, mas a graduação, né, no caso do bacharelado, como tem um volume muito grande, então a gente precisava ver a melhor forma de fazer isso. E a gente acredita na entrevista individual, né, nesse olhar muito particular em cima de cada um. E tá dando muito certo. Então, realmente, assim, é um esforço absurdo que a gente coloca. Eu ia até perguntar isso, porque imagino que sejam muitas inscrições e que tem que ter um esforço para que isso seja feito. A gente está falando de milhares, tá? Milhares. E tem aí um grupo muito preparado para essa entrevista. A gente faz treinamento todos os semestres. A gente abre, né, inscrições 2 vezes por ano. Então, a cada processo seletivo, a gente faz novo treinamento com o mesmo corpo de entrevistadores que são da casa e preparados para isso, psicólogos, professores. E aí, a gente prepara e treina o tempo todo, porque não dá para cair na cilada do não, mas eu já conheço, já sei, porque o tempo todo a gente tem novas pessoas chegando, novas necessidades, a temática é nova, a gente muda todo ano a temática da entrevista, então tem que ter um olhar muito cuidadoso com esse ser humano que está na nossa frente. Bacana, e faz muito sentido, né? Acho que sempre teria feito sentido ter esse tipo de abordagem daqui para frente, mais ainda, né? Com certeza. Entender quem é aquela pessoa, entender, enfim, como ela está preparada para aquilo, né? E aí, mais uma vez, para a gente fechar aqui, né? A gente falou muitas coisas, inclusive dando dicas aí para quem quer empreender ou quem quer ter mais conhecimento, né? O quanto é importante buscar instituições de qualidade, buscar cursos de qualidade e como isso pode ajudar a gente nesse momento de transformação que a gente está passando, né? Sem isso, vai ser impossível passar, né, por esse turbilhão que a gente vai passar daqui para frente com o avanço de inteligência artificial. Mas uma dica além de tudo que a gente falou aqui. O que vocês falariam para quem tá se vendo perdido nesse momento, fala, nossa, vou perder meu emprego para a inteligência artificial? Muita gente tem falado isso e é uma preocupação real das pessoas, né? O que vocês diriam para essas pessoas? Na hora de escolher uma carreira ou querer fazer uma transição? Bom, a primeira coisa é converse muito com as pessoas, né? Com o entorno. Procure realmente pessoas-chave na área que você está procurando para trocar ideia. Tente conhecer onde você quer pisar. Às vezes é só um sonho, mas que não tem a ver com você, né? Na minha adolescência eu sonhava fazer medicina. Hoje eu não me vejo nessa área, sabe assim? E ainda bem que eu fui conversando com pessoas, e falei, nossa, não tem nada a ver comigo, né? Comigo. Então, assim, troque ideias, use de conexões, né? Use os relacionamentos, procure fio da meada. Uma pessoa vai te levar a outra, vai te levar a outra. As instituições estão sempre abertas a te receber. A SPM está sempre aberta, não importa quem. É só para estudante? Não. Quer ir lá entender, quer trocar, a gente sempre tem profissional ali para abraçar, né? Para trazer para junto. E eu costumo dizer, até quando eu estou dando palestra, mesmo que você diga assim, putz, obrigada, mas a SPM não tem o curso que eu estou procurando ou não é para mim. Ótimo, que bom. De alguma forma, eu te ajudei num processo decisório. O nosso propósito é colaborar nesse processo decisório, mesmo que seja um não. Porque assim também eu não crio falsas expectativas de te receber aqui um dia. Ou de te receber e você abandonar no meio do caminho. Que seria a condição mais triste, né? Ainda bem que a gente tem, assim, uma evasão baixíssima. Mas, então, troca ideia, em primeiro lugar. Saiba que nada está escrito na pedra. Você pode mudar o tempo todo. E o mercado está aí para isso. E a longevidade está nos permitindo isso. A gente está vivendo mais. O que a gente vai fazer dessa vida, né? Então, nada está escrito na pedra. E procure experiências. E essa experiência não é só adquirida no ambiente profissional. É a experiência de um curso livre, como você está falando, de uma troca, num ambiente diferente, buscando qualquer tipo de situação que possa te incrementar repertorialmente. Às vezes até ir para um parque e observar a natureza, que a gente faz pouco. A gente pode estar no parque, mas não está observando. Verdade.
E aí, complementando, eu acho que complementa muito bem, eu investiria no autoconhecimento, que é o que eu mais ouço das orientadoras de carreira na SPM quando vou entrevistá-las. Você precisa se conhecer, você precisa saber os seus gostos, até considerando que, mesmo com essa possibilidade de mudar muito ao longo da vida agora, você vai passar a maior parte do seu tempo no trabalho. Então, você precisa estar fazendo algo que você gosta, você precisa estar fazendo algo que você se sente bem. E eu acho que esse autoconhecimento também não é instantâneo, ele vem com o tempo. Eu, por exemplo, quando comecei minha carreira, eu queria ser jornalista esportivo e eu fui. Só que eu percebi que eu não gostava daquilo, eu gostava do esporte, mas eu não gostava do jornalismo esportivo, porque para mim era muito repetitivo, etc. Então, invista no autoconhecimento e entenda também que você vai se conhecer melhor à medida que o tempo passa. E aí você pode mudar também, né? E hoje em dia você tem possibilidades de mudar. Interessante, porque o autoconhecimento é algo que vem aqui com muita frequência. Tanto porque eu falo muito disso, mas porque empreendedores trazem isso. A primeira temporada aqui eu entrevistei empreendedores de diversas áreas e muitos vinham com essa clareza assim, de autoconhecimento. De que o negócio deu certo porque a pessoa tinha clareza de que gostava daquilo, de que aquilo fazia sentido para a vida dela, que era uma rotina que cabia na vida dela. Então, isso é uma coisa que eu falo muito quando a pessoa me pergunta, eu quero abrir um negócio, quero empreender, o que eu faço? Você tem que entender quem é você, o que você gosta de fazer, o que você quer para sua vida, para sua rotina. Não adianta eu te falar, olha, empreende em tal mercado que tá dando certo. Não vai dar certo com você, né? Então, é a mesma coisa. Adianta você fazer medicina se você não gosta? Talvez não vá dar certo. Exato. E não é fácil, tá? Você ter esse autoconhecimento sozinho. Você precisa ter ferramental. E onde você vai encontrar N profissionais que podem te apoiar, mas em instituições sérias, né, e que tenham essa frente também. A SPM, por exemplo, é uma que... Lembra o Life Lab que eu comentei? Uma grande parte dele é trabalhar ferramental para autoconhecimento. Nenhum estudante ali sai, no caso da graduação bacharelado, sem esse ferramental de autoconhecimento. E isso ajuda depois em entrevistas, ajuda pivotando, ajuda a empreender. Mas você tem que ter alguma forma de ferramental e saber onde você vai buscar esse ferramental, porque sozinho é muito difícil. A gente se engana. É verdade. E às vezes... a gente não quer se deparar com a gente mesmo, né? Eu não quero ver aquilo. Tá boa a máscara que eu criei pra mim. Né? A sociedade abraçou essa máscara. Então, em primeiro lugar, qual a tua real vontade desse autoconhecimento? E segundo, que ferramental você tem, onde você foi buscar. A gente tem um episódio da temporada anterior que fala justamente sobre isso e até sobre as máscaras. Então, fica a dica, de repente, aí pra você que não assistiu esse episódio, ir lá buscar aqui no YouTube, tá também no Spotify. Gente, muito, muito obrigada pela colaboração de vocês. Foi muito interessante a gente poder conversar e ver como uma instituição super tradicional tá sintonizada com o nosso momento e vendo o futuro da educação e como o ensino tradicional pode fazer parte desse momento de transformação, de inovação que a gente está passando. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. Muito importante a gente falar sobre educação. Obrigada. Te agradece, o papo foi ótimo e foi muito gostoso. Obrigada. Gente, quem acompanhou até aqui, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que pode se beneficiar de tudo que a gente falou aqui, né? Tem muitos insights interessantes e até o próximo episódio.